poucos que estão aqui presentes e vocês que estão aí através da internet nos acompanhando. São João capítulo 1, verso 19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhes então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhes, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhes e disseram-lhes: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pai Celestial, o Senhor nos abençoa, nos ajuda nesta noite. Fala conosco através da sua palavra. Pedimos a tua bênção, que abençoa os nossos irmãos pela internet, Pai. E o Senhor nos dê mais uma porção para que possamos compreender a mensagem deste dia. Em teu santo nome pedimos. Amém, Senhor. Poder sentar. Os judeus estavam há 400 anos sem profeta. Vamos falar: quem és tu? 400 anos, um silêncio. Era um silêncio. Eles tinham sacerdotes, eles tinham fariseus, eles tinham escribas, eles tinham cultos, reuniões, tinham sacrifício, mas não tinha profeta. E a Bíblia diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E no meio daquele silêncio, 400 anos sem profeta, de Malaquias a João Batista, levanta um homem no deserto. Para os judeus daquele dia, era um louco. Ele não tinha vestes finas, ele não tinha um bom vocabulário, ele não foi instruído em seminário, mesmo sendo filho de sacerdote. O seu nascimento foi peculiar também, foi anunciado por um anjo. Ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho, mas ele surge do deserto, trazendo uma mensagem de arrependimento, chamando o povo para se arrepender. Claro, o povo estava sem profeta, estava corrompido. Ele estava chamando o povo, ele estava chamando o povo para se arrepender. Agora a notícia se espalhou em toda Jerusalém. Ele foi para o rio para batizar o povo que estava se arrependendo. Ele chamou o povo de raça de víboras. Ele falou sobre machado, porque ele estava acostumado com aquilo. Era o que ele ouvia todos os dias. Ele foi criado no deserto, onde rachavam lenha, fazia fogo, onde tinha serpente.
E a sua mensagem era estranha. E os fariseus queriam saber quem era ele, da onde é que ele tinha vindo, se ele era o Messias, se ele era o profeta, quem ele era. Porque os judeus esperavam, mas não esperavam uma coisa daquela. Mas aquilo que você espera nunca vai vir como você quer. Mobrana disse que ele tinha lodo até o joelho, batizando naquelas águas barrentas do Jordão. Ele não tinha compromisso com o mundo, com a denominação daquele dia. Agora eles não sabiam quem era. Perguntaram: és tu o profeta? És tu o Cristo? Ele disse: não sou o Cristo. Cristo é o Messias, é o ungido. Eu não sou o profeta. És tu Elias? Não sou. És o profeta? Respondeu também não. Então quem és? Porque nós temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que é que você diz de ti mesmo? O que é que você pode falar de você mesmo? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele estava identificado com a Escritura. Lutero estava identificado com a Escritura. Lutero, para o mundo daquele dia, também era um louco. Levantar contra o Vaticano, trazer uma mensagem contra o Papa, contra o clero romano, era um louco para eles. Hoje é muito fácil crer em Lutero, hoje é fácil crer em Wesley. Aí quando vem o Wesley trazendo uma mensagem que eles não podiam fumar, não podiam beber, mas quem és tu? Né? Lutero nunca pregou isso para nós. Nós somos luteranos. Ele nunca falou que nós não podíamos fumar, não podíamos beber. E ele foi um grande homem. Ele pregou contra o clero romano, nos traduziu a Bíblia. Veja bem que Lutero se tornou tão grande depois da morte dele, que quando a mensagem de John Wesley veio, para aqueles luteranos era muito pequeno, era uma mensagem muito significante para aqueles luteranos nominais, mas para o eleito, não. O eleito disse: não se deve fumar, não deve beber, vamos sair disso que já virou sistema. Então eles tiveram que deixar o luteranismo, porque aquilo já tinha virado um sistema. Agora, ia convencer o nominal? De forma alguma. Aí Deus vem trabalhando através dos pentecostais, e logo aparece o William Branham, outro João Batista. Outro louco. Quem és tu? É uma coisa quando apareceu Moisés. Quem és tu? Né? Quem tu pensa que és? Não foi o que Coré, Datã e Abiram disseram? Moisés pensa que Deus não fala com a gente também, que Deus só fala através dele. Mas o que ele pensa?
família sacerdotal, somos levitas. Aí quando aparece o William Branham, ele aparece no país onde ele surge em 47, seu ministério. Em 37 ele batiza aqueles 500 convertidos no Rio Raio. Mas quando ele surge em 46, 47, os Estados Unidos tinham ganhado a guerra. Tinha ganhado a Segunda Guerra Mundial, dominava o mundo agora. O mundo estava aos pés dos Estados Unidos, quando Deus levantou o seu profeta. O mundo estava aos pés da América. A América agora dominava as ilhas, dominava os países. Todo mundo se encurvava. A economia tinha crescido na América, tinha levantado a economia. O nome dos Estados Unidos já não era América de 37, não, já não era América daquele tempo da fome, da miséria. Já era uma América que o mundo estava aos seus pés. Já era uma América que todos olhavam: quero trabalhar na América, quero visitar a América. É quando Deus estava levantando o seu profeta. Mas também a América tinha grandes pregadores, formados em universidades, formados em seminários, homens que reuniam multidões. A mensagem do irmão Branham, só a mensagem não conseguia reunir o povo. Deus teve que dar a ele, não um diploma de faculdade, mas um dom de cura, que ninguém tinha. Deus lhe deu um dom. Primeiro ele pegava as pessoas na mão e sabia a enfermidade que tinha. Depois ele começou a conhecer o segredo dos corações das pessoas. E as multidões vieram, porque estava se cumprindo Malaquias capítulo 4, Lucas 17:30, São João 14:12 e muitas outras escrituras, Apocalipse 10, estava em pleno cumprimento as escrituras. William Branham tinha as escrituras que lhe vindicavam. Um profeta tem que ter a escritura para lhe vindicar. João Batista tinha a escritura que lhe vindicava. Paulo tinha a escritura que lhe vindicava. João Batista tinha a escritura que lhe vindicava. Lutero tinha a escritura que lhe vindicava. Ele lendo a carta aos Romanos, ele lendo as escrituras sobre a ceia, ele jogou aquele pão e disse: isso não é o corpo do Senhor, isso não é o sangue. O justo viverá da fé. Os pentecostais tinham a escritura que lhe vindicava. Quando eles falaram em língua, profetizaram. Nós pegamos essa escritura aqui hoje à noite para mostrar que João, ele disse: não, eu não sou o Cristo, não sou o profeta, não sou Elias, eu sou a voz. Eu sou Isaías 40, eu sou Malaquias 3. Era a escritura que vindicava ele, era a escritura que cumpria naquele dia. Não eram os dias de Jesus ainda, eram os dias de João Batista. Você pode ver que Jesus não entrou em cena. Quando Jesus entra em cena, João sai.
E João viveu depois de algum tempo, mas quando ele entra em cena, João sabe, convém que ele cresça e eu diminua. Agora, João também sabia quem era Jesus, mas depois se esqueceu. Satanás colocou dúvida na mente dele. Ele mandou os discípulos perguntar: és tu o Messias ou temos que esperar outro? O irmão Brana disse que Satanás trabalhou na mente dele. Quando a pessoa fica parada, Martinho Lutero disse que mente vazia é a oficina de Satanás. A gente tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar se movimentando, senão o diabo começa a trabalhar na cabeça da pessoa. Lutero disse: mente vazia é a oficina de Satanás. E João estava na cadeia, Satanás começou a trabalhar na cabeça dele. E disse: tu anunciou o Messias, que haveria de vir, mas não é esse não, porque tu não pergunta se é ele. Agora tu está aqui na prisão, preso, vai morrer. E lhe restava 2 discípulos que cuidavam dele na cadeia. O irmão Brana disse que Jesus não mandou nenhum livro de consolação para João. Depois da reunião ele disse: diga a João que vocês viram essa tarde. Só diga para ele. E quando eles foram, Jesus começou a dar testemunho de João. Quer que vocês saíssem a ver uma cana agitada pelo vento? Um profeta? Muito mais do que profeta. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Só o menor no reino dos céus que é maior do que ele. Mas dos nascidos de mulher, nem Moisés foi maior do que ele. Nem Enoque foi maior do que ele. Nem Elias foi maior do que ele. Ele começou a dar testemunho dele. Porque o povo também não sabia quem era ele. Eles estavam esperando o profeta. Eles estavam esperando Elias. E eles somente souberam que o Elias já tinha vindo, precursando a primeira vinda de Cristo, no Monte da Transfiguração. E assim mesmo foi Pedro, Tiago e João, só 3. Eles foram entender que Jesus estava falando de João. Mas quando Jesus estava falando que João tinha cumprido Malaquias capítulo 4, parte do versículo 6, Malaquias 3, ele também ia estar falando do outro que ia vir. Quando ele disse que um já tinha vindo, já estava falando de outro. Gente, tem que ter um novo nascimento para poder ter a percepção profética da mensagem de Deus para esse dia. Porque o que incomodou e sempre incomodou foi o homem. O homem sempre foi o problema. Eu estava vendo o irmão Brana falando, ele sempre foi o problema na história da humanidade. Não foi os animais que foram o problema. Não foram os pássaros. Não foram os astros que foram o problema. Foi o homem. O irmão Brana diz, desde o jardim do Éden, o homem foi o problema. É um animal indomável. Você consegue dominar tudo, de menos o homem. Olha o que diz o irmão Brana. Mas parece que tudo o obedecerá, exceto o homem.
O homem apenas parece reticência. Ele tem um tempo, porque ele foi a única coisa que caiu. Tudo mais permaneceu em sua condição original. Você pode ver que o homem está dando problema hoje também. Porque o maior problema hoje, o maior problema na igreja hoje, no ministério, é um homem crer no outro homem. O que o homem não quer é crer no outro, mas ele quer ser crido. Tudo mais permaneceu em sua condição original, mas o homem caiu. Entretanto, Deus tem uma batalha com ele, para levá-lo a fazer o que é correto e obedecer. Agora, veja, Deus tem uma batalha com o homem. Achar um homem sempre foi o problema de Deus, encontrar um homem. E quando Deus encontra um homem, ele encontra um problema com os outros homens, que não quer crer naquele homem. Você está me entendendo aí? Quando Deus encontra o homem, ele encontra outro problema. Era um problema encontrar o homem. Eu estou me baseando no parágrafo 20 da Espírito de Verdade. Aí o problema depois, Deus encontra com outros, com os demais. Deus encontrou um Gideão, um Jefté, um Sansão. E agora aqueles demais homens tinham que crer nele. Você pensa que nós íamos no rápido só em ouvir a cita? Não. O irmão Brano estava falando de um ministério. E quando ele está falando de um ministério, ele está falando de um homem. E quando ele fala de um homem, também tem que ter homens para crer nele. Porque o problema é este, que agora Deus domou um homem. Agora Deus achou um homem, Brana, conseguiu domar ele, casar ele corretamente. O que Deus fez. E agora Deus coloca Brana no campo, como ele colocou João Batista no campo. Agora, quem é que vai crer em Brana? Tem que ser outro Brana para crer em Brana. Quem vai crer em João? Tem que ser outro João. João está representando. Olha bem, João hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, é a escritura da esposa, que vindica ela. João está representando a esposa, que é o ministério quíntuplo. Eu gostei da colocação do irmão Sérgio aí de Tapetinga. Pastor Osmar é porta-voz desta esposa. A esposa é João. Ele é o porta-voz dela. João está representando todo o corpo. Aí ele tem que ter um homem para ser porta-voz. Aí é o homem que Deus domou, instruiu, para eu e você crer. Isso é, quem é parte da esposa crê. Quem não é, não crê. Pode ser até amigo, mas não vai crer.
Apocalipse 4, terceira parte, 72, o profeta diz, Apocalipse 4, 1, depois que a igreja partiu, então uma porta estava aberta, e passamos através de tudo isso, e descobrimos que Cristo era a porta, e a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro, também era a mesma voz que ele ouviu no céu, dizendo, suba aqui. João subiu. Isto representa a igreja indo no rapto. João subiu, representa, como é nós, um tipo da noiva, um homem. João representa a igreja indo no rapto. O irmão Brana diz, ele representa o corpo inteiro. Se eu não me engano, é 237 ou 72 da segunda parte. Vamos ver aqui. É o 72 da segunda parte. Olha, mas ao ver os discípulos fazendo daquilo dito, então Jesus abaixou e tomou João e o levou para cima e o deixou ver o ensaio de toda coisa. Ver o ensaio da vinda do Senhor. João viu a igreja, ele viu o fim da era da igreja, ele viu o fim dos judeus, ele viu a segunda vinda, ele viu toda a ordem. Deus tinha que ter. Agora, João estava de uma forma figurativa. Lá, né, como anjo forte, cordeiro, besta, tudo é figura, é figuras, é símbolo. Então, nesse dia, nesse último dia, da última mensagem, do fim de todas as coisas, antes da grande tribulação, antes do milênio, do rapto da noiva, tinha que ter um para comer o livro, reprofetizar e representar esse João. João foi considerado adivinhador, feiticeiro, porque o azeite não conseguiu cozinhar ele. Mesmo eles botaram fogo nele, dentro de um tacho de azeite, por 24 horas. Né? Parece incrível. Olha, ele diz aqui, 166, parece que é o que eu quero chegar. Está aqui, 166. E ali havia uma criatura vivente, e o que João representava? Toda a igreja que foi tomada. Eu lhes digo, uma pessoa aqui, em uma visão, pode representar todo o corpo de Cristo, compreende? Ele pergunta, uma pessoa aqui, na visão, pode representar todo o corpo de Cristo? Gente, a coisa é tão simples. É como o presidente da República, ele representa todo brasileiro. O presidente americano representa todo americano, não importa onde esse americano esteja, né? Ele representa, ele fala por ele decide por ele. Então o irmão Brana diz que a coisa é difícil, e um dos grandes problemas para Deus através das eras, enquanto a história da igreja se passa, é encontrar alguém que ele possa ter completamente em seu controle. Ele tinha que ter alguém em seu controle. O que é que você pensa do peso dos 7 trovões, do novo nome? O Cordeiro Senhor do Trono não era para dar na mão de qualquer um. Veja bem os irresponsáveis que saíram pelo mundo tentando pregar essas coisas, né? Porto Rico, a Índia, o Congo, com aqueles homens irresponsáveis, adúlteros, né? que saiu desfilando carnaval, e os demais de vidas sujas. Então Deus tinha que ter um homem sob o seu controle para dar essa revelação completa. Eles saíram com parte, assim, de uma forma intelectual, não espiritual, não revelada.
Então ele tinha que ter um. Ele não escolheu Pedro para a ilha de Pátimo. Água. Ele não escolheu Pedro para a ilha de Pátimo. Ele não escolheu Tiago. Ele não escolheu Tadeu. Ele escolheu João, o discípulo, o apóstolo do amor. Todos morreram. Ele não escolheu nem Paulo para a ilha de Pátimo. Paulo foi o primeiro mensageiro. Todos morreram. João foi preso. Tentaram matar ele cozido no azeite. Mas veja bem, ficou 24 horas dentro do tacho e não, o fogo não teve poder, não aqueceu aquele azeite. Para João não estava aquecido, mas que se pulasse um outro lá, o azeite sumia com ele. 24 horas. Jogaram na ilha de Pátimo onde estavam os bandidos, cobras, escorpiões, as pessoas mais perigosas, lugar rochoso, ruim para dormir, para viver. Ficou 2 anos ali. E ali ele viu o fim. O fim não foi visto em bom lugar. O fim foi visto em uma cadeia, em uma prisão, em um pesadelo. Todos os dias enxergando estrupadores, pedófilos, bandidos, assassinos. João convivia com essas pessoas ali. E ali Deus falou com ele. Ele não estava numa catedral, num escritório com ar-condicionado. Não! Ele estava dormindo. De repente, serpentes, escorpiões, 2 anos convivendo, sendo picado por aquelas feras venenosas. Agora imagina hoje para entregar o livrinho que foi comido, reprofetizar ele. Também está sendo dentro do fim do mundo. E lá João viu o fim. Aqui João reprofetiza dentro do fim. Dentro do fim do mundo. No meio de gente falsa, pregadores falsos, uma desumanidade total, num tempo, como diz São Paulo, a condição da igreja desse dia, Laodiceia, é o tipo mesmo, este mundo da ilha de Pátimo, cheio de ladrões, bandidos. Estamos falando da condição da igreja. Oh, gente, João estava vendo isso lá, escrevendo. Hoje João está reprofetizando a um mundo daquela, pior do que aquilo ali. Toma o livrinho, come, profetiza outra vez. Todos nós hoje somos João. Mas teve que ter um João que foi porta-voz. Mas nós somos João, somos a esposa. Quem és tu? Sou João. Quem és tu? João. Eu comi o livrinho. Quem és tu? Apocalipse 10, 8 a 11. Eu não sou Apocalipse 11. Eu não sou Apocalipse 10,
Apocalipse 10, 8 a 11. João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto. Era Isaías 40. Ele era aquela escritura. E nós não temos identidade, não sabemos quem somos. Somos Apocalipse 10, 8 a 11. José sabe quem ele é, dentro das mensagens do seu pai. Ele tem as mensagens do pai e ele diz: olha, sou profeta, meu pai disse que sou profeta. Está identificado nela. A noiva está identificada em Apocalipse 10, 8 a 11. Nós temos que saber onde nós estamos identificados. João representa o corpo, é o corpo. E esse corpo tem um porta-voz. Não tem corpo que não tem cabeça, que não tem boca. Esse corpo tem uma boca. Esse corpo fala. João representa todo o corpo. Ele não é todo o corpo. Representa. Ele é. Pastor Osmar é a boca. É o que fala. Nós falamos igual ele fala. Falamos a mesma coisa. Somos do corpo, concordamos. Meu corpo concorda comigo. O que eu digo, o que eu faço. O que não é do corpo não vai concordar. Ele não faz parte do corpo. Nós somos o corpo. Quando nós ouvimos o Cordeiro ser do trono, isso faz parte do corpo. Deus tem novo nome. Ele já tem. Faz 2000 anos. Faz parte do corpo. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Isso faz parte do corpo. Gente, tem tanta escritura aqui para a gente poder ler. Mas vamos o 196 e vamos terminando. 7 espíritos. 196 é. Mas quando João ouviu aqui, o que era isso? O dia da redenção havia terminado, estava tudo acabado. Então ele ouviu de volta em sua condição original uma cor âmbar, não apenas a metade do mundo, isto apenas pôde, o sol apenas brilha em uma metade do mundo por vez, vê? Enquanto ele gira. Mas quando João ouviu, ele parecia como uma pedra de jaspe sardônica, cor âmbar, misturadas juntas. Você tem o âmbar, e o âmbar era a cor ao redor do trono. Olha que coisa! Eu lhes digo, poderíamos apenas seguir 7 espíritos, 7 cores, 7 eras da igreja, 7 ministérios, 7 mensageiros, 7 trovões, 7 selos, 7 trombetas, 7 luzes, tudo em 7, BRANHM, 7, perfeição, um nome que vem com o Ilha, 7, Mário, 7, Brana, 7, e ainda você está esperando um outro novo nome. Se esse não é o novo nome, qual será o novo nome então? Se 7 é perfeição, e Jesus Cristo veio em ser profeta, não com o nome de Jesus, mas com o nome de Brana. Só João podia concordar com isso, porque João comeu o livrinho.
Você não pode concordar, porque você não comeu o livro, você não sentiu o amargo do livro. João na ilha de Patmos foi cozido antes de ir para a ilha, no azeite, torturado. João aqui nesse dia, que é um tipo da noiva, é um tipo do corpo completo. Veja, João, um homem, representa o corpo completo da igreja, da esposa. Um homem representa o corpo completo. Ele está dizendo a mesma coisa. O Espírito, a esposa e o profeta diz a mesma coisa. Eles não dizem nada diferente um do outro. A esposa fala o que o profeta falou, porque a esposa é profeta. Deus é perfeito no 7. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. O mundo existirá por 6.000 anos, e no 7º 1000 será o milênio. Deus é perfeito no 7. Então, quando ele vem nesse último dia, ele vem no 7. Ele se revela no 7, Apocalipse 10, 7. Veja bem, não é Apocalipse 12, é 10, 7. Ele diz que 10 é o número do mundo. Então ele vem 10, 7. Um pé na terra, outro no mar. E ele, quando está com o livrinho aberto, em Apocalipse 10, 8, a voz disse a João: vai, toma o livrinho. Ou pede o livrinho da mão daquele que está com um pé na terra e outro no mar. E diz: dá-me o livrinho, come o livrinho. Ele vai ser doce na tua boca, mas ele vai ser amargo no teu ventre. Come. Eu fui ao anjo e disse: dá-me o livrinho. E ele disse: toma, come. E reprofetiza outra vez a povos, tribos, línguas e nações. Nós voltamos novamente a João Batista. Quem és tu? Um homem para sacudir a Palestina? Com a mensagem, com aquele tipo de roupa, vestido em couro? Brana sacudiu a América. Tinha homens, Orauroto, Billy Graham, níveis de faculdade universitária. Tommy Oswald, muitos outros grandes homens que a América teve. Milhares! Brana, semi-analfabeto. Quem és tu? E Brana veio com uma mensagem da semente da serpente. Era 7 trovões naquele dia. Semente da serpente é 7 selos. Eva não comeu maçã, foi um ato sexual. Caim é filho do diabo, filho da serpente. Mexeu com a associação ministerial. João, representando o corpo de Cristo, corpo da noiva, aqui no Brasil, prega minhas convicções, obras do Nicolaíta, e condena o sistema de Goiânia e outros, Curitiba, Joinville, Chapecó. João condena. Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou. Que é isto?
Esse homem chamado de louco. Disseram que ele teve um acidente e machucou a cabeça. Chamaram João de louco. Quem é? Quem és tu? Eu estava ouvindo CDs antigos e ele citava Apocalipse 10, 8 a 11. E ele não sabia o ministério que ele estava carregando. E hoje ele pode dizer: eu sou Apocalipse 10, 8 a 11. Eu comi o livrinho. João disse: eu sou a voz que clama no deserto. João não teve medo, ele sabia que aquela escritura cumpria nele. Brana sabia que aquelas escrituras se cumpria nele no seu dia. Paulo sabia que a escritura de Isaías cumpria nele naquele dia. Jesus sabia que mais de centenas de escrituras, mais de 600, se cumpriam nele naqueles dias. E João sabe que Apocalipse 10, 8 a 11, 4 versículos, cumpre nele. Quando cumpre nele, cumpre no corpo da noiva. Porque todo mundo ficou com medo de comer o livrinho. O que é ficar com medo de comer o livrinho? Tiveram medo de falar que o novo nome de Jesus é Brana, que o último eleito já entrou. Até por último, alguns já disseram que o sétimo selo é Brana. Só disseram, só não comeram. Provaram, mas não comeram. Eu vou dizer que você comeu quando você confessar. Brana é o novo nome que Jesus recebeu quando ele venceu a morte e o inferno e subiu ao alto. Em 2000 anos ele não chamava mais Jesus, chamava Brana. E na última era ele manifestou esse nome. Então tinha que ter um outro homem nesse dia para poder falar essas coisas, porque os homens que tinham, Deus não confiava. Foi o que o profeta disse aqui. Não é fácil achar um homem para domar. É como pegar um cavalo chucro, né? Botar na mão do ginete para poder ele domar. Então Deus teve que tomar um chucro, domar, entregar o livrinho para ele e dizer: come, reprofetiza outra vez. Não tinha ninguém nos dias do irmão Brana para trazer a semente da serpente, casamento, divórcio. Deus não achou um homem, ele teve que domar Brana. Ele domou Moisés, domou Elias para o ministério. Ele doma eu, doma você, mas o ministério especial ele pega um, e os demais têm que reconhecer que aquele ali foi domado por Deus, foi instruído, foi ensinado por ele. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. A gente não terminou. Tem muita coisa para falar em cima disso, porque a igreja ela tem que saber o que é que ela está crendo e em quem está crendo. Ela tem que saber para onde ela está indo. Mombrana diz: você tem que saber da onde você veio, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai. Né? Então a igreja ela tem que saber no que ela está crendo e a pessoa que ela está ouvindo, porque a noiva ela não é para ouvir qualquer um. A noiva, a esposa, não é para receber mensagem de qualquer um. Qualquer um que chega e já vai entrando no palácio dando mensagem para ela. Não, não é qualquer um não, tem que ser mensageiro do rei. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, nós Te louvamos pelo Seu amor, por Sua graça, pelos Seus filhos,
Agora te pedimos que abençoa cada um, fortalece, levando a cada um em paz aos seus lares, aos nossos irmãos pela internet, ó Deus. E o Senhor nos abençoa também a nossa viagem para Pelotas, o culto ali no sítio do irmão Francisco. Nos dê a tua bênção, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.